No dicionário, a palavra campeonato significa competição esportiva na qual o vencedor recebe o título de campeão. É possível, então, que exista um campeonato sem um campeão? Não sei. Sim, é possível. O ano é 1986. A CBF organiza a 31ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol, conhecido como Copa Brasil de 1986. A Copa Brasil de 1986 basicamente era a junção das taças ouro, prata e bronze, que basicamente seriam as séries A, B e C como conhecemos hoje. A Copa Brasil daquele ano contava com 80 clubes. Nossa, nossa, nossa! Provavelmente foi a edição mais desorganizada de toda a história do Campeonato Brasileiro. Essas 80 equipes eram divididas em dois grandes grupos. 44 equipes disputariam o que nós vamos chamar de Série A, e as demais 36 equipes disputariam o que ficou conhecido como Torneio Paralelo. Na Série A existiam 4 grupos com 11 equipes cada. Para a próxima fase, avançavam as 6 melhores equipes de cada grupo e as 8 equipes com melhor pontuação que não estivessem classificadas entre as 6 melhores de cada grupo. Somando assim, 32 equipes classificadas para a próxima fase. Enquanto rolava a Série A, acontecia também o Torneio Paralelo. Por isso o nome Paralelo, porque acontecia paralelamente à Série A. Na verdade, não sei, mas eu acho que é por isso. Enfim, o torneio paralelo contava com 36 equipes, divididas também em 4 grupos. O objetivo deste torneio era definir o acesso de 4 equipes para a Série A daquele mesmo ano. Ou seja, a segunda fase da Série A do Campeonato Brasileiro de 1986 contaria com 32 equipes classificadas na primeira fase e também com as 4 equipes que conquistaram acesso no torneio paralelo. E sim, o torneio paralelo era basicamente o que nós conhecemos hoje como Série B e dava o acesso para a Série A do mesmo ano. E por incrível que pareça, isso já aconteceu em outros anos. Por exemplo, no ano 2000, o São Caetano foi vice-campeão do módulo amarelo da Copa João Avelange daquele ano, conquistando assim o acesso para o Brasileirão daquele mesmo ano, onde também foi vice-campeão. Tá bom. Voltando ao nosso assunto, o torneio paralelo dividia as equipes em 4 grupos regionalizados, assim como na Série D nos dias de hoje. E o primeiro colocado de cada grupo conquistava o acesso para a Série A daquele ano. Ou seja, 4 equipes conquistaram o acesso para a Série A de 1986 por meio do torneio paralelo, que terminou sem ter um campeão. As equipes que conquistaram acesso naquele ano foram 13 da Paraíba, Central de Caruaru, a Inter de Limeira e o Criciúma. Em 1986, o Criciúma conquistou o seu primeiro título estadual. O jogo acabou mesmo com a vitória do Criciúma por 2-1 e com a conquista do título tão sonhado, faltando ainda 2 rodadas para o final do campeonato. Criciúma, campeão catarinense de 86. E por conta deste bom desempenho no campeonato catarinense daquele ano, o Criciúma pôde participar do torneio paralelo de 1986. O Criciúma fazia parte do grupo H, juntamente com os catarinenses Marcílio Dias e Avaí, com os gaúchos Juventude, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, e os paranaenses Paraná, Cascavel e Londrina. O Criciúma terminou o torneio paralelo líder do grupo H com 14 pontos. Onde em 8 jogos venceu 6 e empatou 2. O Criciúma, de todas as equipes que disputaram o torneio paralelo, fez a melhor campanha.
Com as 4 equipes que conquistaram acesso no torneio paralelo, começa a segunda fase da Série A. Na segunda fase, tinha 4 grupos com 9 equipes cada. E nesta fase, as 4 melhores equipes de cada grupo se classificavam para as oitavas de final. No grupo do Criciúma estavam também Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Internacional, Ceará, Rio Branco do Espírito Santo, Nacional do Amazonas e Sobradinho do Distrito Federal. O Criciúma, nesta segunda fase da Série A, terminou em 4º lugar no grupo, se classificando para as oitavas de final, onde enfrentou o Fluminense. Nas oitavas de final, pela partida de ida, o Criciúma venceu o Fluminense no estádio Heriberto Wilson pelo placar de 2-1. E no grupo B está pintando a zebra. Ela vem de amarelo e preto e tem o nome de Criciúma. Veja aí o primeiro gol dos catarinenses sobre o Fluminense do Rio. Solis foi o autor. E a zebra também é esperta, espertinha. Armou a maior confusão entre o goleiro Paulo Vitor e o zagueiro Torres. Ninguém se entendeu. Vanderlei então chegou, aproveitou. 2-0 Criciúma para espanto geral, alegria da galera. O grandalhão Washington ainda tentou acertar as coisas pro tricolor. Sofreu pênalti. Leomir foi lá e fez com categoria 2-1. E foi derrotado no Maracanã pelo placar de 1-0 na partida de volta. O Criciúma deu o gol. No segundo tempo não teve conversa. Logo aos 4 minutos, Eduardo fez o cruzamento, a defesa do Criciúma falhou feio. E aí o Assis chegou, o Assis, o Carrasco, fez 1-0 Fluminense. Gol que classifica, vale replay. Veja de novo aí, tudo em nome da alegria tricolor. Gol de Assis, 1-0 Fluminense. Na soma dos placares, o confronto terminou empatado em 2-2. Como o Fluminense tinha uma melhor campanha, acabou passando de fase, onde nas quartas de final foi eliminado pelo São Paulo, que naquele ano foi o campeão da competição. O ano de 1986 foi um ótimo ano para o Criciúma. Conquistou o seu primeiro título estadual, fez a melhor campanha no torneio paralelo, conquistando acesso à Série A, e na Série A terminou a competição na 9ª posição na classificação geral. O torneio paralelo de 1986 voltou a ser assunto nos últimos dias. Depois de a CBF reconhecer o título brasileiro do Atlético Mineiro de 1937, os clubes 13 da Paraíba e Central de Caruaru solicitaram à CBF o reconhecimento do título do torneio paralelo de 1986. E a CBF deu aval para que as federações entrem com o pedido de reconhecimento. Caso a CBF reconheça o título do torneio paralelo de 1986, o título seria dividido entre as 4 equipes que conquistaram acesso naquele ano: 13 da Paraíba, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. Para o 13 da Paraíba e para o Central de Caruaru, o reconhecimento da Série B de 1986 seria o primeiro título nacional de ambas as equipes. Já para Inter de Limeira e para o Criciúma, esse reconhecimento seria mais uma taça na sua sala de troféus.